E aí, nerds, Spider aqui. Já foi lançado um novo episódio de Tio Arif, que é o penúltimo episódio dessa série. E esse episódio foi focado no Ultron, o Ultron mega poderoso com as joias do infinito. E nesse episódio a gente teve a resposta. E se o Ultron ganhasse em Vingadores Era de Ultron? A gente teve essa resposta. E bem, eu sempre quis ver o Ultron de novo no CM, né, em uma versão live action mesmo. Só que isso não foi possível, mas a gente teve essa versão do Ultron aqui em Warif. E foi muito bom ver o Ultron de volta. Ainda mais mega poderoso. Só teve uma coisa que eu não gostei desse episódio, mas eu vou falar, né, quando eu estiver fazendo análise com vocês. Aproveita já e deixa seu gostei nesse vídeo. Se inscreve no canal se você chegou agora. Se você ainda não conheceu o Spider, acabou de cair aqui nesse vídeo de Warif, se inscreve aqui no canal pra você não perder nada. Eu sempre trago vídeo de séries da Marvel, sobre os quadrinhos. Se inscreve aqui que você vai ficar por dentro desse universo nerd. Não perde tempo, já se inscreve aqui no canal. Enfim, bora aí falar sobre esse episódio. O último episódio que a gente teve de Warif terminou com o Ultron chegando, que foi aquele episódio do Thor que quase terminou bem, né? Os episódios de Warif termina todos horríveis, né? Por conta que não tem um final feliz em um episódio de Warif. O do Thor, quando ia terminar bem, o Vigia acabou errando, né? Ele não sabia, e chega o Ultron com o exército dele. Terminou dessa forma. E antes de lançar esse episódio dessa quarta, saiu um pôster, né, assim como os outros episódios, mostrando o Ultron. Daí a gente já pensou que ia mostrar a origem dele. E eu pensei que a origem do Ultron nesse episódio ia ser bem pouco o que ia mostrar. Talvez só os primeiros 5 minutos ia mostrar a origem dele rapidinho. E depois ia mostrar o Vigia reunindo os Guardiões do Multiverso. Só que foi bem diferente, né? Esse episódio realmente foi focado no Ultron e o Vigia. E também mostrando um pouco do universo do Ultron, né? Até porque a Viúva Negra que aparece no universo do Ultron é a Viúva Negra que vai estar na equipe dos Guardiões do Multiverso. Então tinha que mostrar esse universo também. Enfim, vamos pro episódio. O episódio já começa com ação, né? E olha, as cenas de ação desse episódio, as cenas de luta são maravilhosas. Vocês vão ouvir eu falando bastante das cenas de luta desse episódio, porque realmente quem assistiu e já sabe qual é a cena de luta que eu vou falar, sabe que foi muito boa mesmo. E já começa com uma perseguição com a Natasha em uma moto, já até lembra o Capitão América, né? E também a própria Natasha em Era de Ultron usando a moto dela. E ela tá fugindo, né, correndo dos robôs do Ultron. Também mostra o Clint Barton, o Gavião Arqueiro. E os dois estão completamente diferentes. Principalmente o Gavião Arqueiro, que ele tá sem um braço e tá com um braço de metal. Até parece o Buck e o Capitão aqui, os dois. E não é a única referência que lembra o Capitão América com o Buck. Tem outra coisa que vai lembrar a Natasha com o Capitão América. Mas eu vou comentar depois, quando chegar esse momento do episódio. Os dois estão com um plano de salvar esse universo, né, que o Ultron conseguiu vencer. Eles estão indo para a Rússia, onde eles vão conseguir alguns arquivos que podem ajudar para salvar esse universo em que eles estão. E depois, o Vigia começa a falar sobre o universo, sobre o multiverso, igual todo episódio. Ele começa então a falar sobre a Era de Ultron, mostrando pra gente o universo que a gente conhece, né, o universo que a gente viu nos cinemas do Ultron perdendo. Mas daí ele começa a falar que nesse universo o Ultron realizou o seu desejo com o poder infinito da Joia da Mente, e o Ultron conseguiu devastar todo o planeta, né? Ele conseguiu pegar o corpo do Visão. No filme, ele pega o corpo do Visão, só que os Vingadores conseguem tirar dele. Só que nesse universo ele ganha dos Vingadores e pega também o corpo do Visão. E nessa parte a gente vê todos os Vingadores perdendo. A gente vê o Thor caído no chão, o Hulk, o escudo do Capitão América todo destruído e o martelo do Thor também caído no chão. E mais uma vez, o Homem de Ferro morreu em um episódio de Warif. Realmente, eu pensava que os vilões do Homem de Ferro estavam nos quadrinhos, só que o maior vilão do Homem de Ferro é o Warif. Ele tá morrendo em quase toda a série, o Homem de Ferro. Então, o Ultron fala que ele cumpriu, né, seu objetivo, que era matar os Vingadores e assim ter paz no mundo. E esse momento pra mim foi o pior de todo o episódio, porque daí chega o Thanos, abre um portal, chega o Thanos com a manopla, joia do infinito, só que tem um detalhe, ele não tem uma luta com o Ultron. Eu tava pensando, eles vão lutar, né? As teorias apontavam que os dois vão ter uma mega de uma luta,
Ultron contra Thanos com as Joias do Infinito. E não, o Thanos morreu facilmente. Não deu nem tempo do Thanos agir. O Visão simplesmente cortou ele ao meio com o poder da Joia da Mente. Sério, Marvel, não joga essa que não tem como. Eu não tava imaginando que o final disso, o final dessa luta, entre aspas, de Visão contra Thanos, seria feita dessa forma. Se fosse assim, o Visão mataria o Thanos lá em Guerra Infinita. Só que o roteiro em What é outra coisa. E né, o próprio Ultron ele fala nesse episódio: multiverso, tudo é possível. E até isso, pelo jeito, é possível do Thanos morrer pelo Visão facilmente dessa forma. Ele nem conseguiu erguer a mão, né, erguer a manopla. E depois que ele morreu, vai lá o Visão e pega as Joias do Infinito. E daí fica com aquela forma que a gente vê nos trailers, que a gente vê nas imagens, que é do Visão com a armadura do Ultron, mais as Joias do Infinito. E logo depois ele pega tipo uma espada gigante, acho que é uma espada aquilo, e também uma capa. E daí começa a passar por vários planetas, vários lugares que a gente viu no CM, e começa a destruir todos eles. Ele passa por Asgard, e lá não tinha o Thor, né? Já que o Thor perdeu a luta, não tinha como ele defender Asgard. Ele explode Asgard, e vai pra Soberano, que é onde acontece o comecinho de Guardiões da Galáxia 2. Ele vai pra Xandar, onde estava a Joia do Poder. E quando ele vai pra Xandar, chega a Capitã Marvel. Eu sabia que a Capitã Marvel ia perder, não tinha como ela ganhar. Era Ultron mega poderoso com Joias do Infinito, Visão. Eu sabia que ela ia perder, mas foi muito legal ver ela lutando contra o Ultron. Ela consegue levar o Ultron pro núcleo do planeta do Xandar. Então ela ainda estava poderosa, conseguiu aguentar ali um pouquinho o Ultron. Só que daí também explode toda Xandar e mata a Capitã Marvel também. E nisso ele vai destruindo vários lugares. E quando ele percebe, não tem mais o que ele destruir. E daí aqui tem uma parte sensacional do episódio, que a gente percebe que o poder do Ultron está quase que no mesmo nível do que o do Doutor Estranho. O poder do Doutor Estranho, de What, está quase ali perto do poder do Ultron, porque ele escuta o Vigia falando, igual o Doutor Estranho no episódio dele. Só que ele não só escuta o Vigia, como também ele consegue ver onde está o Vigia. Ele vê o lugar que o Vigia fica e ele vai até a frente dele. E ele pergunta se existe mais universos, né? Ele fala, então existe mais universos? Não existe só o meu? E nesse momento o Ultron descobre que existe um infinito multiverso. E aqui o Vigia ele não entende nada. Ele não consegue entender como é que o Ultron conseguiu isso. Com o tamanho do seu poder que ele estava, com ele destruindo vários lugares, as Joias do Infinito, ele conseguiu ver o Ultron, diferente do Doutor Estranho, que só conseguiu ouvir ele falando. E foi bem brevemente, né? Ele nem conseguiu ouvir direito. Ele ouviu mais como se fosse um sussurro, eu acho. Que ele pergunta, tem alguém aí? Alguém me espionando? Então ele não ouviu certamente o Vigia. Mas o Ultron já ouviu muito bem o Vigia, conseguiu ver ele. Por conta do todo o seu poder, que está muito grande nesse episódio. O Gavião Arqueiro e a Natasha estão em uma base lá na Rússia, procurando arquivos em vários setores, né? E nesse momento, a Natasha encontra o escudo do Guardião Vermelho e começa a usar o escudo dele também. E aqui é outra parte que a gente vê a referência de Capitão América e Buck Barnes, que tá a Natasha com o escudo e tá o Clint Barton sem o braço e com o braço de metal, fazendo referência ao Capitão América e o Soldado Invernal. E eles têm que achar um arquivo com o nome do Armin Zola, que é aquele cientista lá da Hydra. E o Vigia, que essa parte é muito boa, a parte mais engraçada do episódio, que é o Vigia tentando interferir, só que ele não quer interferir ao mesmo tempo. Que fica falando onde é que tá, né, o arquivo para o Gavião Arqueiro conseguir achar, só que ele não pode interferir. Então fica nessa briga mental entre ele, dele querendo, só que ele não pode. Então é uma parte muito boa do episódio. E tem uma cena que parece muito que tem o nome do Professor Xavier. Eu não sei se é, né? Eu nem percebi isso assistindo o episódio. Eu tava assistindo um vídeo e eu percebi isso. E parece muito ser. O nome parece que tá de ponta cabeça, tá ao contrário. Não dá pra saber ou não. Pode ser só uma referência que a Marvel jogou aqui. Que não vai ter nada de mutantes nessa série. Até porque essa série começou a ser feita em 2018. Então não vai ter mutante, não vai ter Quarteto Fantástico aqui nessa temporada. Então, pode ser só uma referência. Comenta aqui o que você acha.
Antes da gente continuar com a nossa análise, aproveita para deixar seu gostei aqui nesse momento do vídeo, se você não deixou lá no começo. Também se inscreve aqui no canal para não perder nada. E bora continuar com a nossa análise desse episódio de What If. Eles então vão para a Sibéria, para aquela base onde acontece a batalha final de guerra civil, onde tem aqueles outros super soldados que o Barão Zemo acabou matando no filme. Lá eles encontram o Armin Zola, só que não é na sua forma física, é na sua forma que ele aparece em Soldado Invernal, na forma de computador dele. E isso dá um espaço muito grande para ele aparecer mais vezes nesse estilo, porque ele acaba indo para dentro de um dos robôs do Visão, do Ultron. E assim, eu fiquei imaginando, e se ele entrar, talvez em uma armadura do Homem de Ferro? Né? Já que ele é uma inteligência artificial, ele pode entrar em uma armadura do Tony. Na série do Máquina de Combate, a gente poderia ver isso. Comenta aqui se vocês gostariam de ver, se vocês acham que realmente pode acontecer esse detalhe. E daí, a Viúva Negra com o Gavião Arqueiro consegue achar o Armin Zola, só que os robôs do Ultron também começam a chegar nessa base. E aqui a gente tem uma referência ao Ultimato com o sacrifício da Viúva Negra, né? A gente tem uma referência a essa parte. Só que aqui não é a Viúva Negra e sim o Clint Barton que se sacrifica para salvar a Viúva Negra. E é uma cena bem parecida com o que acontece com ela em Ultimato, ele se jogando, né, e atirando nos Ultrons. Quando ele se joga, ele começa a atirar nos Ultrons. E essa imagem estava lá no spot do trailer de esse episódio. Tava essa imagem do Gavião Arqueiro se jogando e atirando as flechas. Eu falei sobre isso em um vídeo aqui no canal, sobre essas imagens novas, só que nem dava pra pensar que ia ser isso que iria acontecer. Só parecia que ele realmente estava pulando de um lugar para atirar nos robôs. Só que daí ele acaba se sacrificando com uma referência muito linda ao Ultimato. E aqui começa a melhor parte do episódio com toda certeza, que é a luta de Vigia contra o Ultron. Eles vão lutando e passando entre universos diferentes. A cada soco vai sendo um universo diferente. E eles chegam em um universo que o Steve Rogers é o presidente dos Estados Unidos. Isso era para acontecer nessa temporada. Ia ter um episódio em que o Capitão América ia ser o presidente. Isso pode ser levado para a segunda temporada, com toda certeza. E aconteceu isso nos quadrinhos de What If também. E se o Capitão América fosse o presidente dos Estados Unidos? E por conta que as pessoas pensavam que o Capitão América tem esse lado de heroísmo, então ele vai ser um ótimo presidente. Só que não, nos quadrinhos de What If, ele foi um péssimo presidente. E seria muito legal ver isso também numa série animada. Né? Ver isso em um episódio da segunda temporada de What If. O Vigia, ele usa uma mega de uma armadura dourada contra o Ultron. E essa luta que os dois têm é muito boa. Eles passando de vários lugares, indo para vários universos. Passando para Wakanda, uma nave de Skrulls, para a Idade Média. Vai passando para vários períodos, vários universos. E ele até que aguentou bem o Ultron. Né? O Vigia é bem poderoso até. Por conta que tava o Ultron com as joias do infinito. Não era somente o Ultron. E o Vigia aguentou muito essa luta. Só que teve um momento que não tinha como. Né? E nessa batalha, como eu disse, eles foram passando de universos. E a gente teve várias referências nessa parte. Tipo, tem uma parte que tem referência ao Galactus. Que o Ultron, ele engole todo um universo. Fazendo referência ao Galactus, que engole todo um planeta. A gente tem referência a ele também. Só que o Vigia começa a perder. E ele não tem a opção que é fugir dessa luta. Então ele acaba fugindo. E o Ultron, ele vai para o lugar onde o Vigia ficava. Então agora o Ultron, ele consegue ver tudo. E é esse momento que acaba se conectando com o episódio do Thor. Que eu acho que é nessa parte onde o Ultron vai para o universo do Thor. Já que ele quer destruir os outros universos. Já que ele descobriu que existe um multiverso precisando de paz. Então ele vai para esses universos destruir eles também. Aqui se conecta com o outro episódio que a gente teve do Thor, onde termina com ele chegando no universo dele. E o Vigia, ele também faz essa interação com o personagem de What If, que é o Doutor Estranho. Muita gente falou que essa é a primeira conexão com algum herói de What If, né, com o Vigia. Só que não, foi no episódio 4 a primeira conexão, com o Vigia falando com o Doutor Estranho naquele episódio. Aqui eles só se viram mesmo, né? O Doutor Estranho viu a sua forma real mesmo do Vigia. Porque no episódio 4 o Doutor Estranho não conseguiu ver ele. Aqui ele já conseguiu ver. E é bem legal quando o Doutor Estranho aparece, que de longe dá pra ver
os monstros que existem dentro do Doutor Estranho, né, que a gente viu no episódio 4. Também legal essa parte. E aqui a gente vê que o Vigia falando que ele vai interferir, ele não tem opção e ele quer a ajuda do Doutor Estranho. Aqui, né, falando que ele vai reunir a equipe. E no próximo episódio tem que ser muito longo. Tem que ter um tempo muito maior do que meia hora, igual foi esse. Por conta que no próximo episódio, no episódio final, vai ter o fim de cada universo, mostrando o desfecho dos universos que a gente viu nos episódios dessa temporada. Vai ter que mostrar também o Vigia reunindo a equipe, indo para cada universo, pegando os heróis. E também vai ter que ter a batalha final dos Guardiões do Multiverso contra o Ultron. Então são 3 coisas muito importantes que a gente tem que ver no próximo episódio, que já é o final. Então tem que ter pelo menos uns 40 e pouco minutos, ou uns 50. 1 hora eu acho que não precisa, já fica muito longo. Mas uns 42, 45 minutos tem que ter, para explicar certinho, desenvolver bem, explicar, mostrar bem o desfecho de cada universo. E finalmente a gente vê a equipe toda reunida, o grande crossover dessa série, dessa temporada. E com toda certeza a gente vai ver essa equipe de novo na segunda temporada, que já é confirmada. Comenta aqui o que você achou desse episódio. Pra mim, é o meu favorito de todos por conta dessa luta. Eu gostei muito e é o meu favorito, depois do Doutor Estranho, e em terceiro lugar, o de zumbis. Comenta aqui essa ordem dos episódios, o que você achou, bora teorizar aqui nos comentários. Deixa seu like, se inscreve no canal e até a próxima, nerds!